Belezinha. Então, vamos lá. A Dayana não queria participar, já foi embora. A gente já vê quem está interessado, hein? Brincadeiras à parte, bom. Então, vamos começar hoje. Qual que é a ideia, né? Então, a gente falou que a nossa temática é boas práticas. Então, o que a gente vai fazer? A gente selecionou algumas aulas que já foram dadas nas nossas escolas, vamos pedir aí a ajuda dos nossos expositores / universitários / e aí a gente vai fazer essa apresentação com o intuito da gente trocar. Então, a ideia aqui é justamente a gente ver o que já foi feito, mas que a gente possa também acrescentar ideias, que a gente possa realmente que possa ser um momento rico para a gente, porque não tem nada fechado, né? Quando a gente fala aulas online, como que tem que ser, né? Tem um padrão, tem alguma coisa específica? E na verdade não, a gente vê que cada expositor continua com o seu estilo, né? Então, aquele expositor que gosta de fazer uma aula trazendo mais perguntas para os alunos, mais reflexões. Outros expositores gostam de fazer uma aula um pouco mais expositiva, até dependendo do tema também tem isso, né? Tem a questão do perfil do expositor e o perfil da aula, né? Que a gente vai dar. Então, às vezes é uma aula ou mais expositiva, ou mais introspectiva, então a gente vai se adaptando, mas a gente pode ter todos os estilos de aula no modo online, né? Nada impede, e assim, acho que a experiência vem nos mostrando que a aula online, ela pode ser tão efetiva e tão tocante para o aluno quanto a aula presencial, né? Dependendo da forma que a gente apresenta isso para o aluno. Então, essa aqui é a nossa ideia. Então, basicamente, qual que vai ser a nossa estrutura? A gente vai apresentar algumas aulas diferentes. Então, a gente vai dar um tempinho, uns 8 minutos, para o expositor fazer, né, uma apresentação breve do como que foi essa aula, como que foi pensada, como que foi aplicada, pode fazer um pouquinho vivencial também, teve uma reflexão que foi muito chave, e aí a gente pode fazer junto aqui, só para a gente pegar um pouquinho da ideia, né, vivenciar um pouquinho como é que foi aquela aula, e aí depois a gente vai abrir 5 minutinhos para a gente comentar, trocar, fazer perguntas, acrescentar, dar sugestões. Então, a ideia é que seja uma coisa que a gente construa junto mesmo, para que a gente possa tanto pegar essas ideias, como trazer ideias, e claro, aqui a gente vai se limitar a 5, 6 aulas, né, mas temos a certeza de que muito mais aulas incríveis foram dadas aí, né? A gente tentou pegar alguns exemplos de aulas diferentes, de abordagens diferentes. Então, com reflexão, com música, com vídeo, com contação de história, enfim. Então, essa aqui é a nossa ideia. Vou mostrar aqui para a gente começar. Então, a nossa primeira apresentação vai ser da Val. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui, um segundo. Opa, temos a nossa foto aqui. Estão vendo minha tela? Sim, não, talvez? Sim? Sim. Obrigada. Estou apresentando para todos, muito obrigada. Então, só para um preâmbulo aqui, né? Essa é a primeira aula que vai ser apresentada pela Val, então é a aula 53, Sermão do Monte 4, e aí eu coloquei o objetivo aqui da aula, só para a gente lembrar né, quando a gente fala de aula online e aula presencial, não tem distinção com relação ao objetivo, obviamente, a gente sabe disso, né? Mas também a gente consegue atingir esse mesmo objetivo das duas formas, né? Não importa. A questão é que, às vezes... Oi, Bárbara, começa com as boas práticas, ocultando aí, ó, essa informação embaixo ali. Essa aqui, ocultar? Isso, boas práticas. Essas notificações aqui. Obrigada. E aí, uma coisa que a gente sempre precisa ter em mente, né? Isso tanto no presencial quanto
no online, é justamente o objetivo da aula. Porque às vezes a gente fala, ah, nossa, eu vi uma dinâmica muito legal, ou enfim, e aí eu vou querer apresentar, mas eu preciso sempre olhar qual que é o contexto, né, qual que é o objetivo a ser atingido naquele dia, e ver se, de repente, aquela dinâmica realmente encaixa, ou se eu preciso fazer alguma adaptação. Então, tudo que a gente for usar, né, seja música, vídeo, tem que estar sempre alinhado com o objetivo da aula. Então, dessa primeira aula que a gente vai ver aqui, o objetivo como ponto alto da pregação de Jesus, o Sermão do Monte será objeto de profundas reflexões por toda a classe. O Sermão do Monte leva-nos a novas experiências, motivadoras de renovação íntima e da aproximação ao Pai. Levar o conhecimento da essência da doutrina do Cristo, fazer também uma reflexão para os dias de hoje e evidenciar a importância da oração Pai Nosso, bem sentida e realizada. Então, peraí, deixa eu só aqui. Belezinha, pode ir lá, Val. Um momentinho. Todos estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Ah, sim. Ok. Então, como a Bárbara colocou, os objetivos, e essa aula, né, a aula 53, que foi a interpretação do Sermão do Monte. Deixa eu só falar uma coisinha antes, assim, primeiramente, estou satisfeita, né, de estar aqui junto com vocês, e vou precisar sair às 9h, então já peço desculpas, porque eu vou ter que eu vou trabalhar no Melhorias hoje, e às 9h tem uma preparação, então eu vou precisar estar saindo às 9h. E esta aula é a quarta aula, né, do Sermão do Monte. Então, ela já vem sendo, os alunos já vinham sendo preparados, né? Logicamente podia dar muito mais, né? Mas eu queria também fazer alguma coisa de tocar, né, os alunos. E esse exemplo que eu vou dar é um exemplo tão básico e tão simples, e é um exemplo assim tão praticado já nas nossas turmas, nas nossas aulas, que não tem novidade nenhuma. Então, é muito simples, muito básico, né? Mas, por algum motivo, foi interessante, né? E, então, interpretação do Sermão do Monte, só por aí a gente já vai pensando, quando você vai preparar essa aula, que ele tem que trazer amor, né? Tem que trazer coração, tem que trazer sentimento. E aí, no objetivo, o que traz e que tocou, né, a mim? Levar novas experiências motivadoras de renovação íntima e aproximação com o Pai. Então, a aula tem que trazer essa aproximação com o Pai, reflexão e motivação. Essência da doutrina. Então, tem que é a base, é a essência. E tem que trazer reflexão para o seu dia. Então, não adiantaria eu ficar lá falando horas, né, porque o sermão já fala por si. Então, o mais importante seriam os alunos terem a fala, né? E os alunos trazerem a reflexão para o seu dia. E qual foi a estratégia que eu utilizei? Falar pouco, fale. Desculpa, não sei se você está apresentando alguma tela ou não, só está comentando. Eu estou comentando. Ah, tá. Mas eu já vou apresentar não, desculpa. Eles iam perguntar aqui, eu falei, eu acho que não, mas... Desculpa. Tá. É que eu estou lendo um negócio, estou vendo aqui alguns tópicos. Eu estou já fazendo boas práticas, assim, no computador eu coloquei do ladinho aqui uns tópicozinhos. Então eu estou olhando aqui. Né? Muito bom. Então, primeiro, falar pouco, deixar que os alunos falem mais, e eu falar só o necessário, né? E fazer 2 slides bem simples, só para dar uma introdução, para não chegar já de cara falando para os alunos, falem que, né, a aula é de vocês. Então, fazer uma introdução, então eu preparei 2 slides, e daí fiz para os alunos falarem, para fazer, não ficar aquela coisa assim, fulana falar aquela coisa, então eu fiz uma dinâmicazinha para distribuir a atividade, né, e
e daí iniciei, né? Agora sim eu vou apresentar aqui o slide que eu, bem sinteticamente, né? Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim. Então, essa imagem não podia faltar, né? Que é uma imagem linda, só para falar o tema. E aí, o que eu coloquei? Uma introduçãozinha bem básica, né? Do Sermão do Monte, falando que os historiadores do cristianismo, né? Todos são unânimes, né? Em dizer que Jesus repetiu várias vezes, porque dá a impressão que Jesus foi lá e falou uma única vez, né? E daí isso foi transmitido. Eles colocam também que, logicamente, teve o Sermão do Monte, mas que Jesus, ele, nos 3 anos, ele foi falando o Sermão do Monte, né? Foi propagando. E aí, Mateus, ele fez essa compilação dessa vivência de 3 anos com Jesus. Então, ele foi pincelando as ideias principais, né? E foi trazendo. E também, não tem como não falar isso, que o Sermão do Monte é a plataforma do cristianismo. Então, que Emmanuel coloca. E trouxe, eu não vou colocar aqui porque não dá tempo, mas algumas histórias que falam como essa plataforma ela é universal, né? Ela é transversal, porque ela permeia todas as religiões, independente de ser cristão ou não, né? Então, trouxe 2 historinhas do Mahatma Gandhi, né? E uma frase dele que é importante, que impacta, que é: se todos os livros da Terra se perdessem e ficasse somente o Sermão do Monte, nada se teria perdido. E eu quis colocar isso para falar, não é uma pessoa que era cristã, né, que seguia Jesus, tinha uma filosofia diferente, mas que falou isso, né, do Sermão do Monte. Vê o tamanho da grandeza aí, né, do Sermão do Monte. E trazer também que o Sermão do Monte, ele traz na sua essência, em todo o momento de Jesus, né, toda a ação de Jesus expressa a paz. E o Sermão do Monte, ele traz essa importância, né, da paz, assim, de ser manso. Então, em todo ele vai destrinchar o ser manso, ser pacífico e tal. Só que o ser manso é um hábito de vida, tudo bem. Agora, ser pacífico é você estar no turbilhão e ainda você conseguir promover paz, né? Então, pacificador, ele vive no meio do conflito e conduz a todos para a paz. Então, ele é um ativista da paz. E isso é extremamente significativo, é a essência aí do Sermão do Monte. E aí aí eu fui já vou descompartilhar aqui. Aí eu já fui para o sermão fazendo combinado que eles iriam, nos tópicos, né, que nós tínhamos de sermão, que é observar as aves do céu, não julgueis para não ser julgados, enfim, que eles iriam trazer, eles iriam pegar, cada um iria ter um tópico, iria estar tendo 5 minutinhos lá para ler, assim como a gente faz no presencial, iria falar, só que não iria falar do conteúdo em si, iria trazer uma vivência pessoal que se relacionasse com aquilo que eu tocou, dentro da sua vivência, o que tocou em relação àquilo, né? E aí, o que eu fiz? E que vou fazer com vocês rapidamente, eu peguei, para dividir a turma, eu peguei as canetas aqui coloridas. Então, eu queria que vocês, não vai dar para todo mundo, mas que vocês fossem escolhendo. Só que agora eu estou sem uma caneta aqui para eu anotar. Quem falou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voluntários para falar, escolher uma cor.
Azul. Quem falou azul? Jéssica. Ah, tá. Jura amarelo. Jura amarelo. Então, azul saiu. Jura amarelo. Estão enxergando as cores? Daiana cinza, ou prata. Daiana, tá bom. Vai. Ok. Edna Rosa. Edna Rosa. Edna. Rosa. Ok. Noêmia verde. Noêmia. Ok. Faltam 3. Ari fica com a laranja, então, hein? Ari. Faltam 2. Marcos, vermelha. Marcos. Ok, quem fica com o último? Vamos lá. Eu, Anderson, fico com o último. Ô, Anderson, muito bem, você ficou com o último lá? Ah, é verdade, não lembrava. Eita. Então, agora, eles lá, eu pedi para que eles relacionassem, que eles tiveram um tempo de ficar 5 minutinhos lendo para refletir. Mas vocês, nós não temos esse tempo. Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou projetar aqui a imagem da parábola e vocês vão falar em uma palavra alguma coisa que represente, mas que represente você também dentro dessa parábola, tá bom? Então, Noêmia, você escolheu o verde. Só uma dica. Eu já tinha colocado aqui eu fui colocando o nome de vocês e eu já tinha toda a parábola aqui. Então, quando eu fui colocando o verde, eu não fui assim, a Noêmia vai ser o primeiro. Eu já tinha distribuído aqui as cores, né, ó. Certo. Então, aí, para eu também não escolher a pessoa, para a pessoa escolher a cor, automaticamente ela pegou a citação, né? Então, Noêmia, a minha impressora não estava boa, mas eu tentei pegar uma imagem aqui que falava assim: observai as aves do céu, do primeiro tópico. Então, fale em uma palavra o que você sente. Liberdade. Jéssica, não julgueis para que não sejais julgada. Alto amor. Ari. Põe um pouquinho mais para cima, Val. Tá. Aí. Ari, não lanceis pérolas aos porcos. Evangelizar. Jura. Pedi e dar-se-vos-á. Acolhimento. Acolhimento. E Anderson não. Marcos. Quem que é mesmo? É o vermelho, é o Marcos, né? Isso. Marcos, entrai pela porta estreita. Disciplina. Agora, o Anderson. Acautelai-vos dos falsos profetas. Estudo. E Edna. Edificai a casa sobre a rocha.
amor, caridade. E Daiane, Jesus ensinava com autoridade. Amor. Então, basicamente é isso que eu fiz, de maneira bastante simples. E a diferença, acho que foi só distribuir para eles falarem e deixar que eles falassem com o coração. E eu acho que toda vez que os alunos têm a oportunidade de falar, de trazer uma vivência relacionando com o conteúdo da aula, isso é enriquecedor, né? Muito obrigada. Muito legal, Val. Agora a gente tem um momento para trocar aqui para perguntas, quem quiser perguntar, quem quiser fazer sugestão, enfim, temos mais uns minutinhos aqui para a gente trocar sobre essa proposta. O que mais gostou dessa aula, enfim. O que eu pensei também depois, porque assim, no dia eu queria que eles falassem, só que eu não queria falar, você vai falar tal coisa. Então eu falei, então eu vou pegar cores e vou distribuir, porque no presencial eu iria distribuir com papelzinho. E aqui, como que eu faria? Não dava para eles pegarem no papel, então eu falei, vou trazer a cor. Só que depois eu fiquei refletindo que hoje em dia as pessoas já estão mais familiarizadas com a tecnologia, no começo não daria. Mas hoje em dia, todo mundo, que nem na minha turma, faz caravana pelo WhatsApp. O WhatsApp cabe até 8 pessoas. Então, uma coisa que... E a turma da Bárbara, Anderson, né, e Edmara, ela era uma turma que estava com 7 alunos, e ali tinha 8. Eu até me confundi, falei que o Anderson pegou a última, mas ele pegou a última cor, mas no dia ele pegou a última citação, né? Então, eu falei, bom... Então, vai dar certinho. Se todos os alunos forem, vai dar um para cada um e pega um deles para falar. Ok. Mas vamos pensar, se fosse numa turma bem grande, existiria uma outra possibilidade que eu fiquei pensando depois, que eu não fiz, porque a turma dava certo, um para cada um, mas existiria a possibilidade de falar para eles no WhatsApp, formarem o grupinho pelo WhatsApp. Assim, eu vejo que hoje em dia, pela dinâmica das pessoas estarem usando, não tem tanto conflito, não teria tanta dificuldade. Como que faria? Fulano, 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 então é um grupo. Então vocês vão no WhatsApp e vocês vão, como são alunos, e os alunos eles já têm o contato, talvez antecipadamente verificar se os alunos têm o contato de todos, né? E aí faria o grupinho, eles discutiriam no WhatsApp e depois eles trariam. Eu acho que é uma possibilidade. Daria um pouquinho mais de trabalho, mas seria uma possibilidade também. Val, bom dia, Jéssica falando. Oi. Pode ligar a câmera, eu acho, né? Porque... É melhor, né? Eu acho muito legal esse formato de aula que você prepara, assim. E essa questão de trazer as canetinhas com as cores. Eu acho que trabalha uma outra questão dentro da gente, sabe? Eu acho que fica uma coisa... Eu acho que, assim, a gente trabalha emoções a todo momento, sentimentos a todo momento. E o fato de você colocar uma coisa diferente, fora daquele questão do papelzinho que vai lá e seleciona, né? E mesmo que vá depois para o grupo do WhatsApp para poder conversar, sabe? Eu achei interessante. E essa questão da palavra e sempre trazer para o dia a dia, né? Para o momento presente, né? De uma vivência nossa. Então, acho que faz a gente buscar, assim, naquele momento, lá internamente, né? O que isso reflete? Eu gostei muito, assim, dessa aula, achei muito legal. E, assim, o assunto já é muito, muito, assim, lindo, né, rico. Já toca a gente só de ler algumas frases. Então, eu achei muito, muito legal. Adorei essa dinâmica aqui, essa forma como você abordou aí, para que a gente pudesse, que cada um, né, pudesse falar. Era esse comentário. Obrigada. Posso falar? Depois eu quero falar. Pode falar. Tá. Eu achei muito importante, porque só o fato
de ver a imagem já tocou os corações, né? E aí, dessa noite, eu estava pensando, falei, como é importante para nós essas reuniões, o fato de nós estarmos em contato, porque águas paradas não dá bom resultado, né? E o fato da gente estar sempre presente realmente me emocionou, só de ver a imagem. Obrigada. Viu, Val? Para quem não tem alternativa de estar imprimindo, nem colorido, nem nada, eu acho que fica uma dica também, essas imagens pode estar no PowerPoint, por exemplo, né? Sim. Cada imagem, você separa uma imagem para cada um né, porque nem todos têm a condição de ter impressora, nem impressora. Com certeza. Para colocar. Beleza. Val, Oi. Edna, a gente que dá aula para crianças, a gente trabalha muito com lúdico, né, Val? Com certeza. A canetinha. Viu? Não, mas nós somos crianças espirituais, Val. Nós precisamos do lúdico também. Então, nós, para dar aula para adultos, você não tem aquela cabeça fechada, né, Bárbara? Tipo, só vou falar. Não, tem que mostrar também cores, que nem você fez, essa dinâmica. Achei fantástico, Val. Maravilhoso, muito bom. Eu gostaria de comentar mais uma outra coisa também. Assim, nas aulas, acho que é importante a gente, assim, quando está no presencial, é muito fácil você enxergar a linguagem corporal de cada aluno ali, né, e conseguir interferir, né, para ver como que está fluindo a aula. Já no online, a gente muitas vezes não está vendo o aluno. Tem alunos que são mais visuais, tem alunos que são mais auditivos, né, tem alunos que são mais cinestésicos. Então, é interessante que as aulas sejam também construídas pensando nesses 3 pontos, né? Nós somos todos, mas, assim, tem um deles que a gente sobressai mais. Então, trazer várias situações onde você consiga tocar todos os alunos, que cada um... É difícil, mas é interessante sempre pensar, né, em atender a maior parte, né? Para que todos consigam absorver o que está sendo passado. Tá bom? É um também que eu lembrei agora. Muito legal, muito importante isso, Jéssica, era até uma das coisas que eu ia comentar no final, mas perfeito que você trouxe, né? Isso vale para, né, tanto para aula online quanto para aula presencial. Quando você fala, né, do perfil de aprendizagem, então como que a gente, cada um de nós absorve esse conteúdo? Tem gente que é mais fácil, né, quando está ouvindo, tem gente que precisa ver, tem gente que precisa fazer alguma coisa, né, quando a gente fala do sinestésico, precisa meio que pôr a mão na massa, então da gente procurar formas de contemplar na nossa aula esses 3 perfis, tá? Perfeita colocação. Certo? Muito bom. Então vamos para a próxima? Eu queria fazer uma pergunta. Pergunta, faça. A gente é meio jurássico, é meio complicado. Eu queria saber como que a Valquíria colocou a apresentação e eu estava enxergando tanto a apresentação quanto o pessoalzinho lá. No módulo apresentação aqui? Não, na verdade, eu não estava. Assim, não, é o seu... É aquilo que até na outra reciclagem já foi falado. Se for a apresentação... eu sei, mas eu esqueço. A apresentação em si... Não tem jeito, ele pega a tela inteira, mas eu estava com o Word. Na verdade, eu estava com o Word aqui do ladinho, para eu não esquecer. Isso eu faço. Infelizmente, não é a apresentação. Eu gostaria também disso. Isso que eu perguntando, é o layout aqui. Lembra que a gente viu nos 3 pontinhos? Que a gente consegue deixar mosaico, ou a gente consegue deixar só uma pessoa, então depende de como está o seu layout. Eu acho que é isso que você está perguntando. Tá. Eu entendi. Bárbara. Oi. Não sei se você vai comentar, mas aproveitando que o Jura colocou, acho que eu até ia comentar depois. Na medida do possível, se o expositor puder ter dois sistemas, por exemplo, o computador e o celular, Legal. ou ter 2 telas, de repente você tem uma tela do computador e do laptop mais uma tela, ou, por exemplo,
no curso de mediunidade, eu tô utilizando dois computadores com com dois perfis diferentes, né? Um eu faço a apresentação e o outro eu controlo, porque eu sou secretário também, né? E o outro eu controlo a entrada dos alunos, né? Então, para o expositor, ter duas telas é legal, porque você apresenta numa tela, você não se enxerga, e a outra telinha você está vendo, né? Pelo menos as pessoas. Então, é uma dica, acho que ajuda bastante. Mas daí você tem que entrar com dois perfis, certo? Não precisa. Você pode... Outro dia eu tentei com a Valquíria, outro dia na aula da Valquíria, eu não consegui fazer isso. A Valquíria foi me orientando, eu não consegui fazer. Você pode entrar no seu computador e no seu celular com o mesmo perfil, Jura. Então, mas eu tentei esse dia, na aula da Valquíria 2 semanas atrás, e me atrapalhei todo. Mas dá. Depois a gente pode fazer até o teste. Você pede para o Fabinho aí. Porque ó, você viu que quando o Fabinho apresentou, ele colocou, tipo, ele 3 vezes, 4 vezes. Dá pra... Eu sei, mas é o Fabinho, né? É só a aba nova. Eu fiz isso no mesmo computador. Cada aba nova eu entrava de novo no link e ia entrando. Se você tiver em 2 computadores, o computador nem reconhece a diferença. Se tiver o seu usuário ligado no seu computador, nem é automático. Só precisa estar, né, a sua senha e o usuário devidamente nos 2 computadores, né? Ah, tá. Eu preciso treinar mais isso aí. Tá bom. Legal. Bom, já deixamos o gancho, então, obrigada, viu, Val? Muito legal. Gostei. Quando eu ouvi a primeira vez, gostei muito e acho que valia a pena, assim, a gente compartilhar essa aula. E já sabe que você precisa ir daqui a pouquinho, então fique à vontade. Bom, a próxima vai ser o Fabinho, aula 17, Jerusalém, o Templo, Reis e Líderes. E aí, o objetivo dessa aula é ressaltar a estrutura política, religiosa e sociocultural da Palestina e colocar o aluno neste ambiente para ele ter uma ideia do porquê dos acontecimentos. Bom, posso? Pode ir lá, Fábio. Bom, deixa uma prévia, então. Eu, particularmente, das aulas que eu já dei na escola, eu acho, para mim, que falar de política é um assunto difícil, né? Então, a ideia era trazer um contexto. É uma aula com uma raiz histórica muito forte, né? Tem outras que têm a questão histórica, mas você tem a parte sensível da mensagem, né? Então, nessa aí, eu quis inventar nessa aula aí. Eu inventei tem um programinha chamado Kahoot, eu vou compartilhar aqui para vocês, para tentar trazer um dinamismo para a aula. Então, vamos ver se compartilha e não fica piscando. Estão vendo aí minha tela aqui? Sim. Sim. Então, Sim. Só brevemente aqui, ó. O Kahoot é um site de gamificação, tá? Isso aí para os professores de qualquer área, mas a criançada adora isso aqui. O que é gamificação, Fábio? O que é gamificação? É você estruturar o conto da história com a essência do jogo. O que é o jogo? O jogo, normalmente, você tem pontuações e uma vitória, um vitorioso no final. A gamificação, na essência do aprendizagem, é isso. Você vai dando, de acordo com o conteúdo, questões, o aluno vai pontuando e, no final, sai um ranking. Esse site aqui, ele faz essa pontuação. Mas, como na escola de aprendiz o jogo não é uma coisa legal, o que eu usei desse software aqui, desse site, é que ele também dá para montar slides. Nesses slides dá para colocar vídeo e ele dá para criar polls, né, que é os questionários, que não vai ranquear. É só assim, por exemplo, estão vendo essa tela aqui? Ó, isso aqui eu só vou apresentar aqui a estrutura do que eu pensei. Então, eu criei aqui um slide, né, mostrando o objetivo, depois eu já mostro como que fica a estética dele. Depois eu coloquei um slide da música Jesus aos 12 anos.
Pensando no que a Jéssica falou, eu acho muito legal a questão da música, né, trazer as pessoas, e eu gosto muito do visual, então isso me atrai muito, né, o visual e o auditivo. Sinestésico eu acho mais difícil, mas acho que a música pode mexer com a pessoa lá dentro, né? E as duas aulas que eu montei, que eu vou mostrar hoje, tem muito a questão da música contextualizada com o assunto da aula, tá? Não é uma música aleatória. Então, quando você pegar lá o escopo da aula, né, tem a transição da aula anterior com essa, tem a musiquinha lá da evangelização infantil. Daí aqui, ó, é uma enquete, né? O grande templo era o orgulho e glória da nação. Eu peguei duas questões, eu achei na internet as perguntas da escola à distância. Então, já para trazer o aluno junto, porque a gente não sabe, eu pelo menos não conhecia a turma, né? Nunca tinha visto o pessoal dessa turma, foi a turma de segunda, acho que a 15ª. Então, não tinha uma afinidade como até teve já com a turma de domingo, eu já tive algumas aulas presenciais. Então, acho que tem esse desafio de quando vai entrar com uma turma de a gente não conhecer, né, ninguém, né, pessoalmente. Então, toda aquela dinâmica de tentar abrir o vídeo, isso é legal, mas assim, a gente não sabe o comportamento das pessoas. Então, eu fico muito com receio, pensando em mim assim, se a pessoa vai acatar tal coisa. Então, eu criei essa enquete que dava para ela responder, tá? Então, eu vou mostrar como que funciona isso. Para ela responder isso aqui, a pessoa tem que, daí precisa de duas telas. Eu combinei com a Ilíria, né, perguntando se o pessoal conseguiria acessar 2 celulares, ou um computador e um celular, porque uma das telas ia ser tipo um controle remoto, e esse controle remoto ele iria responder essas perguntas, porque no final aqui ele sai um gráfico, né? Até a Cibele tinha comentado, tem um outro programa que faz isso, existem vários programas, mas esse aqui faz bem isso. Então, daí as pessoas que estavam dentro do programa acessavam. E também, como era novo, eu combinei com a Elíria, né? Eu entrei mais cedo na aula, né? Alguns alunos entraram mais cedo na aula. A gente fez uma aula teste para ver se o pessoal. Até fiz uma aula teste aqui, assim, ó. Teste e a enquete. Conseguiram acessar? Sim, não, talvez, quase. E também deixei em aberto, né? Alguns estavam com a internet e não estava muito boa. Era mais assim, como era uma aula histórica, né? O pessoal não dormia, né? Daí aqui um slide, como é uma aula histórica, coloquei um vídeo que falava mostrava bem a questão política, então era um vídeo mostrando ali, narrado, né? Aqui, daí é uma parte que daí a gente conversou, o slide, aqui em grupo, uma outra enquete, discussão e uma reflexão, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que fica a estrutura. Se eu tivesse mais tempo, depois, uma outra hora, eu posso ensinar a mexer nesse programa, mas ele funciona aqui, ó. Eu vou em jogar, daí eu vou mandar depois para vocês olharem, dá para a pessoa acessar após a aula, mas eu vou colocar no momento síncrono aqui, que daí eu crio, e daí ele cria, tirar o volume aqui para mim, ele cria esse número, que a pessoa tem que entrar com um outro dispositivo nessa página aqui, ó, kahoot.it. A pessoa tem que entrar na outra página, nesse kahoot.it, vai acessar aquele código que eu entrei. Vou colocar aqui, Fábio, só para vocês verem aqui qual a ideia. E daí fica desse jeito até eu liberar. Então, eu vou só fazer uma brincadeira aqui. Estão vendo? Ó? Aqui eu vou tentar mostrar o lado direito como fica o controle remoto da pessoa e o lado esquerdo que eu mostro na aula. Não deu muito certo aqui, né? Mas eu vou... Tá vendo que deu errado aqui. Eu tô com receio de que eu tô numa versão paga, só que eu não pago, né? Então, eu tô com receio de que o Kahoot parando de liberar
Vou pegar aqui a senha de novo. Tá. Começar. Aí, ó. Então, assim, ó, do lado esquerdo é o que vai ser a tela principal e do lado direito é a tela é o controle remoto do aluno. Então, é importante que ele tenha duas telas. Ele pode, de repente, estar com um único computador e fazer o que eu fiz. Então, aqui, ó, do lado esquerdo tinha o slide e apresentei o objetivo da aula. Tá? E a fotinha. Daí eu fui no próximo, tem a musiquinha do... Eu não estou projetando a música, mas é aquela, Jesus Cristo, quando era criança, com seus pais, foi ao templo orar, e assim por diante, que é lá da evangelização, só para trazer o pessoal para a aula. Depois, na sequência, olha que legal, o grande templo era orgulho da nação, né, o orgulho e a glória da nação? Sim ou não? Daí o pessoal tinha um controle remoto aqui, ó, para responder aqui, ó, botão esquerdo vermelho, sim, não. Ah, sim. Como só estou testando comigo mesmo, deu uma única resposta, mas quando tem várias pessoas, ele monta um gráfico, tá? Daqui próximo. Daí aqui tem o vídeo histórico. Pode ver que o vídeo é do próprio YouTube. Tá? Então, aqui era uma apresentação falando todo o tempo questão política da época de Jesus, né? Então, eu achei mais prático estar em vídeo, porque uma dica também que a gente vem usando lá na Facens, né? É você tá alternando a sua exposição, né? Então, hora vídeo, hora junto, hora separado. Então, você fazendo essas alternâncias para não ficar cansativo, né? Porque você ficar a aula inteira numa única exposição, né, no mesmo ritmo, pode cansar, né? Então, próximo aqui, ó, daqui era em grupo. Essa afirmação ainda... O quê? Compare junto ao grupo essa afirmação com o interesse que ainda pelos grandes... Então, aqui, ó, o grande templo era orgulho. Então, deixei aqui para discutir. Aquela questão que o pessoal respondeu, eu deixei em aberto para discutir. Daí, sempre tem um plano B, né? Nessa aula tinha um planos B aqui, B e C, que eu não acabei não usando. Porque, às vezes, você monta a aula e o pessoal participa e falta tempo. Às vezes, você monta a aula, um ou outro participa, sobra tempo. Então, é sempre bom ter uma carta na manga, né? Acho que isso a gente aprendeu até na escola, né? Isso presencial à distância, né? Não muda muito, né? Então, eu comento com o grupo, né? A verdade espiritual tem relação com a suntuosidade, grandeza ou luxo dos tempos? Então, questões para a gente ir discutindo. Daí aqui um outro pó aqui, ó. Que é outra enquete. No tempo de Jesus, a Palestina tinha liberdade religiosa? Daí o lado direito aqui. Uns acham que sim, outros acham que não. No livro lá estava sim, mas é sim até a página 2. Enfim, respondeu lá. Só um. E daqui não tem mais questões. Né? Daí as últimas discussões e deixei uma reflexão. Daí eu peguei essas questões e reflexões da escola à distância. Tá? E daí aqui fechava. Daí obrigado, tal. E esse aqui acaba o jogo. Tá? Então o formato do Kahoot era isso aqui. E outra forma que dá para colocar é jogar e aqui ó, a distância. Tá? Então eu consigo criar, então vou criar aqui ó, até amanhã. Então eu vou criar aqui, ó, vai gerar um link que toda a aula, vou mandar para vocês aqui, ó, para depois se vocês quiserem acessar, vou mandar aqui no chat. Então vocês vão conseguir escutar melhor a música. Depois eu mando no grupo lá mando no grupo do NEFA, tá? Bom, dessa parte é isso. Sei que foi meio rápido, porque eu sei que a gente tem muitas ideias ainda para mostrar, tá? E também não daria tempo de fazer junto, né? Mas deu para entender? Alguém tem alguma dúvida do que eu fiz? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero comentar, Fábio.
Fala. Sensacional, acho que acho que é importante mesmo, porque nós temos em vários níveis, né? Então, essa aula é high level. Nunca é uma palavra muito forte, mas vai ser difícil eu aplicar isso aí, porque eu sou do grupo Jurássico. E para mim, você já ligou a tela e deu certo, tá ótimo. Mas sensacional, com certeza. Não, sim, mas tem um grupo aqui que vai absorver bem, porque é um grupo que está mais atuante nessa questão. Mas é legal saber que tenha, e é legal de assistir aulas assim também. Legal, parabéns. Não, sim, o objetivo da reciclagem hoje é só te mostrar, né, o making off, né, pelo menos que a gente entendeu. Qual foi o making off, qual é a essência, né? E depois a gente pode estar fazendo uma oficina, né, desses, mas daí, que nem foi do Google, vai te fazer desses aplicativos, porque assim, depois que pega o jeito, é que nem foi eu pegar o e-mail, pegar o Google Meet e assim por diante. É que ele é um PowerPoint, na verdade, né? A plataforma é o mesmo, vamos dizer, não igualzinho, mas é o mesmo esquema no sentido de que você aprendeu a fazer você faz qualquer tipo. Uhum. Ele até, a Bárbara tá perfeito. Ele é muito parecido quando você apresenta via Google. Você fazer a apresentação via o Google Drive, ele é muito parecido, assim, a dinâmica. Eu acho que tem a estruturação da configuração, mas não tem segredo, não. Ô, Fábio, bom dia, Jéssica, tudo bem? Tudo. Também queria comentar, achei super legal, não conhecia essa ferramenta. Acho legal, achei válido você falar de fazer uma oficina, né? Você está atuando, né, não só na aliança, mas fora, trabalha com isso, né? Dando aulas. Acho muito legal trazer isso, né? E, assim, na turma a gente nunca sabe, né? Quem que é o público que está lá, né? Sim. E principalmente você falou dos adolescentes, né? Então, eu achei muito legal, muito legal. Mas vou falar para você que tem alguém da 15ª turma, o Zé, a Sandra, acho que não estão aqui, né? Mas o pessoal participou. Teve, lógico, um ou outro que enroscou a internet lá, mas assim, você vê que a estrutura da aula não é fechada, não estava forçando a participar, né? Falei, quem não conseguir acessar o controle, acompanha aí mentalmente, depois a gente conversa, né? Mas a gente, obviamente, a gente combinou uns 10 minutinhos antes, a gente fez uma prévia, né, como que funciona, e eu achei que foi legal, foi legal. Queria, assim, eu tô falando, né, mas eu teria que ter alguém que assistiu a aula, né? Mas depois pergunta para a Ilíria, para a Sandra ou para o Zé que estavam na aula. Com certeza, acho que deve ter sido muito legal, porque é o inovador, né? É o diferente. Então, para quem nunca viu, nossa, tem. E quando o Fábio falou para mim, eu vou usar o Kahoot na aula, porque a gente já tinha conversado sobre isso, né? Só que tinha a gente achava que tinha muita cara de jogo mesmo, né? Podia ficar uma coisa mais ou competitiva ou mais infantilizada. E aí ele descobriu umas formas de apresentação diferentes que fica parecendo um PowerPoint mesmo, né? Então. Isso é bem legal, e tem a vantagem também por ser online, né, como a gente falou, o Google Meet, quando a gente quer passar vídeo e coisas assim, né, pelo PowerPoint não dá certo no Google Meet, então, usando essa ferramenta, como ela é online, então dá para passar tudo sem problemas. Muito legal. Mais alguém tem alguma dúvida? Depois a gente marca a próxima e a gente faz uma oficinazinha de Kahoot para quem tiver interesse em aprender. Oh, legal! Aí, se vocês quiserem ter um gostinho aí, depois acessem o link que eu vou mandar. Depois eu mando o link no Nefa também. Porque com certeza. É bem simples. Clicou no link, ele vai perguntar o seu nome e ele vai te dar lá a apresentação. Legal. Muito bom. Então, beleza. Certo? Podemos passar para a próxima. A próxima também é do Fabinho. Deixa eu só pegar aqui.
Então, a próxima é a aula 45, Ressurreição, e o objetivo é mostrar o testemunho de Jesus para alcançar o objetivo de gravar definitivamente em nossos corações a vitória da vida sobre a morte. Bom, essa aula aí eu já fiz nos moldes PowerPoint, tá? Mas essa aula achei sensacional, né? Tipo, porque é a parte feliz, né? De todas as religiões cristãs, né? De você estudar sobre a ressurreição, essa divindade aí que a gente tem aí do nosso mestre. Então, vou mostrar aqui o que eu fiz. Tá, nessa aí também. Daí essa aula daí já foi na turma lá de domingo, eu já tinha dado 2 aulas com eles. Então já. Na aula presencial também já tinha colocado música, porque a gente levava lá o projetor do projeto, o projetor do Projeto Filhos de Maria, né? E daí o que eu fiz? Na verdade, foi uma aula meio musical aqui. E essa aula, na verdade, assim, foi interessante porque a Dai tinha dado uma aula anterior, né, da crucificação, né, e daí eu dei aula de... Então, eu não sei se o pessoal percebeu, mas eu editei o vídeo que ela terminou a aula da crucificação, eu editei e fiz a minha, então ela tem uma sequência, tá? Eu também não estou projetando aqui o áudio, mas só vou mostrar a estrutura da aula. Eu procurei, assim, a turma de sábado, a turma de domingo, né? Eles tinham sempre questões, né? Eram 2 questões que era proporcionado para eles estarem conversando, então foi trabalhado em cima disso. Eu procurei várias músicas para inspirar, né? Então, o que eu acho legal, quando deixar uma discussão, quando você dá uma pergunta e dá para a pessoa responder, logo de cara dá um susto, ninguém responde. Pessoal, quem vai fazer prece hoje? Quem quer fazer oração? Tipo, não dá aquele tempo de pensar, será que eu faço? Será que eu penso? Então, as perguntas é a mesma coisa, dá a pergunta, se não dá um tempo da pessoa relaxar e pensar, né, pelo menos eu tenho essa visão, fica muito sufocante. Então, eu procurei sempre nas questões de reflexão colocar uma música inspiradora e essa música é o time da pessoa estar pensando na resposta. Então, a aula até eu gastei bem essa questão de vídeo, porque foi isso, para inspirar, para dar o time da pessoa pensar na resposta e a gente está discutindo. E eu gostei bastante da aula, porque tem músicas que eu gosto bastante, também daí, espero que o pessoal tenha gostado. Daí, assim, coloquei uma imagem aqui de impacto, daí que eu coloquei o objetivo, né, as referências, esse livro aqui que eu uso das parábolas, e daí aqui eu coloquei vocês não vão escutar, mas é uma música de Bach, né? Bach, sensacional. Jesus, Alegria dos Homens. Então, para começar a aula, dá aquela inspiração, né? Não tem como. Daí tem a letra aqui, né? Eu achei na internet tem uma letra, né? Porque é uma música instrumental, mas o pessoal vai cantando. Colocar a música, mas é que acho que o Google Meet dá uma enroscada. Vocês querem que eu tente pôr a música? Pega do YouTube. Tem aí fácil? Nossa, a música é linda. Não, tá, é que é improviso aqui, espera aí. Que eu não tenho o link dessa música aqui. Eu acho que você... Deixa eu ver se você me mandou. Deixa eu ver. Tem no... É que eu não me preparei para isso. Eu coloquei aqui no PowerPoint aqui. Espera aí. Faz muito tempo já que essa aula aqui. E no celular, Fabinho? Baixar ela no celular só? Tá, não, A gente ouve ela, só assim. Tá. Mais simples do que mexer aí, que tá pronto já. Não sei, eu vou pegar aqui. É que tem muitas músicas nessa aula aqui. Se for, eu acabo com o horário da reciclagem. Peraí, Jesus, Alegria dos Homens.
Aqui no celular. Bom, deixa eu ver, acho que deve ser essa aqui. Tudo bem, tem uma propaganda. Meu celular tem propaganda, espera aí. Essa música, ó. Bom, deu para sentir um gostinho, né? Acho que essa eu vou acabar com o tempo da reciclagem. Mas era essa música e tem essa imagem. Então era para inspirar o comecinho da aula. Tá? Daí depois tem aqui a passagem da ressurreição. E daí eu coloquei esse vídeo aqui, ó, que era após o Calvário. Essa imagem aqui era a mesma imagem da aula anterior. Então eu editei. E era o trechinho que estava no Redentor. Então, para de vez eu ficar falando, eu coloquei um trecho de um filminho, né, do filme lá de Jesus, que a hora que o Jesus sai lá do sepulcro aqui, né, e depois a Maria encontra ele e tal, então é um trechinho curto, mas ver o vídeo. Bom, eu gosto muito desse filme, né? Então eu acho que isso é bem simbólico, acho que é legal. Lógico, estamos falando de coisa que tem o contexto da aula, né? Daí era perguntas, né, para te conversar. E daí, assim, o que eu fiz? Eu dei essas questões e coloquei a música Aleluia. Daí, abusei um pouco, não sei para quem gosta de André Rieu. Foi lindo. Deixa eu... Eu adoro, tenho muitas músicas dele. Lindo. Deixa eu colocar aqui só mais ou menos o... Então, essa apresentação aqui, Aleluia. Não consigo avançar, eu não sei, eles têm um negócio que eu não consegui pôr no meu PowerPoint e eu não consigo avançar a música, tá? Mas é a música Aleluia e a apresentação aqui. Daí, na sequência, qual que foi a ideia? Dar as questões, a música Aleluia para inspirar eles e a gente conversar sobre as questões. Aí que a resposta, uma resposta que eu tinha, né? Não é verdade absoluta, mas é uma resposta aqui de antemão. Daí uma outra pergunta, né? Baseada lá. Daí que a resposta era Pedro, né? Tem a ver com... Daí coloquei essa também aqui do... Eu não sei se vocês conhecem essa daqui. Essa música é muito bonita aqui do Tim Vanessa. Maravilhosa.
que o pessoal fez a letra aqui, assim, ó, tem as imagens, né? Vem que eu te farei um pescador de homens. Então, assim, é uma música muito emocionante. E daí também era para meio que era para inspirar, mas já dizendo qual que era a resposta, né? Né? Então era essa música. Leite para mim, Ju? Por favor. Daí tem aqui mais as respostas, né? Que daí tem aqui o Pedro, né? Jesus designou a Pedro aí construir a igreja e tal. E é isso. E daí para fechar, eu falei, será? Vamos dar uma animada, né? Cure o Mundo, uma música também aí do concerto aí em homenagem ao Michael Jackson do André Rieu. É uma música bem bonita que dá uma animação, né? Porque Jesus é isso, né? Vamos curar o mundo, vamos levar o evangelho, vamos salvar aí, né, a nós e a nossos irmãos, né? Então, essa letra também é muito, muito bonita, a música muito bem interpretada aqui nesse show. Depois eu posso estar mandando para vocês o link dessas músicas, tá? Mas era para daí fechar com aquele fechar com chave de ouro aí, né? Pelo menos o que eu imaginei, né? Bom, esse é o making off da aula aí. Fabinho, Oi. Você apresentou com o PowerPoint que nem a música, o primeiro vídeo e a música você apresentou no PowerPoint, normal, e conseguiu, o pessoal conseguiu ouvir, normal? É que a aula era no Skype, né? Então foi normal. Ah, tá. Agora pro Meet, o que eu fiz? Qual é a dica aí para fazer música no Meet? No encontro da semana passada, eu sincronizei a música no meu celular. Isso vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho que funciona. E a música ali no slide. No caso, era no YouTube. O vídeo no slide. Daí eu cliquei os dois ao mesmo tempo. Chave. A música da Aliança e a Quanta Luz, né, no começo, a da Aliança, eu apertei ao mesmo tempo, e daí, porque o compartilhamento de áudio ainda o Google está a desejar. Você fez uma gambi. Fez uma gambi, então. Fez uma gambi. Mas como a aula foi no Skype, né, as duas que eu dei foi no Skype. Tá. A turma da segunda e domingo, as duas foram no Skype. Então a música, ela fluiu normal. Normal. Esse é um problema, né? Sim. Eu gostaria de falar uma coisa. É a Jéssica falando. Uhum. Eu achei bem legal. E, assim, veio uma coisa assim que eu não sei se é possível ou não, né? Mas vale aí para vocês pensarem. Assim, agora nessa fase onde estamos entrando online, mas independente se é online ou não, ou presencial, assim, são muitas aulas e muitas aulas riquíssimas, né? Cada um dá a sua aula do seu jeito, né? Então, assim, de repente a gente conseguir ter essas amostragens de aulas salvas em algum mural ou algum local, e essa é uma das coisas, até porque, assim, vamos supor que de repente o expositor não consiga, naquele dia, tem um imprevisto, não dê aula, tem uma aula disponível, até o dirigente ou o secretário pode absorver e esse conteúdo e dar aula, ou até um outro expositor que não tenha preparado possa utilizar esse material. E o outro, futuramente, quando as aulas puderem ser gravadas, autorizadas, né, porque agora com essa lei da LGPD, então tem que ter autorização, né, para que as aulas possam ser postadas. Então, as aulas possam ser postadas numa plataforma que a gente também possa utilizar e aprender. Acho que são duas sugestões aí para que vocês avaliem se é viável ou não, né? Não, seria muito legal. A sua ideia aí, na verdade, até no curso de dirigentes, a gente teve essa ideia de fazer um drive, que eu acho que é bem possível, agora que a gente tem a conta do Francisco, pode criar uma pasta compartilhada, né, já que todo mundo está no Meet, né? E a gente vai organizando. Só que é importante fazer uso com moderação, né? Acho que o Denis vai falar sobre isso, mas fale, Denis. Não, é só sobre a aula gravada. Tem a questão da lei de proteção de dados, porém a questão nossa a escola ela é do dia, entendeu? É como se fosse presencial. E na presencial a gente não grava ela, né? E porque não é para ser um processo de conhecimento
têm o conhecimento, mas é um processo de vivência, e aí a vivência você tem que participar. E eu falo assim que, por exemplo, eu estou fazendo um curso do CVV Comunidade, online. Alguém já tinha falado para gravar isso lá também, e ele falou, não, aqui a gente tem que vivenciar, a gente não tem que ficar gravando, tem que estar presente. Então, para estar presente, não tem como gravar. Para poder evitar de que tem gente que vai aparecer um compromisso, vai aparecer uma dificuldade, e aí o aluno vai, depois eu assisto a aula. E o objetivo da escola não é esse, né? Ele assistir depois, é ele vivenciar na hora que está. Tem todo esse contexto. Né? O intuito não é para os alunos, né? O intuito é como inspiração para novos expositores, né? Na verdade, a ideia era mais nesse sentido. Concordo com você da questão vivencial. Mas pelo menos que se de repente vocês pensarem na questão das apresentações, não precisa ser a aula gravada, que tem 2 cursos aí que você colocou. Pelo menos o conteúdo, acho que é legal. Posso falar um minuto? Conforme o Denis falou, além do que o Denis falou, cada turma é uma turma. Então, lógico que o expositor ele pode até pegar como referência essa aula gravada para tirar algumas ideias. Mas, como varia de turma para turma, a aula não pode ser a mesma para uma turma que para outra turma também a mesma aula. Então, como referência, até que é válida. Agora, para fazer a exposição de aula, você não pode pegar uma aula e vou reproduzir ela mesma, tá? Então, é importante que a gente também analise o contexto, porque cada turma é uma turma. Sim. Não, mas eu entendi o que a Jéssica falou, eu concordo com ela, e eu concordo com o Tio Jura também. Use com moderação, que eu falei. Cada um tem a sua identidade, né? Quando criou, tem o pulo do gato de um slide para o outro, que, assim, quando você cria é diferente quando você pega pronto, né? Então, assim, é legal ter conteúdos para agilizar e criar uma forma de melhorar, mas acho que, assim, a gente está no mundo de compartilhação de conteúdo, então, assim, a gente compartilhar, né? Então, eu fiz, o que eu fiz, eu vou lá e coloco, daí a gente vai criando e vai tentar chegar no excelente, né? Mas sempre poder absorver e melhorar, né? Viu, Fábio? Viu, Bárbara? Queria falar um pouquinho assim, ó. Eu acho que muitas vezes eu uso o recurso da internet, e eu acho que assim, se a gente tiver uma plataforma, concordo com tudo que disseram, mas se a gente tiver lá um lugar onde, olha, na aula, sei lá, 10, se a gente tiver lá 10 aulas 10 gravadas, e eu tiver a condição de entrar lá, olha, o que foi feito, o que foi legal, pegar essas melhores práticas, eu acho que é nesse sentido. A Jéssica é uma ideia bem legal, porque assim, não que eu não vou ficar copiando e colando, não é isso, mas já foi desenvolvido, foi, né, testado com algumas turmas, e pode, assim, na verdade, ele alimenta a sua mente, né, para que a gente possa fazer aí sempre melhor. Eu acho que é esse o objetivo, fazer sempre melhor. Né, eu tenho coisas que foram feitas que eu não tenho habilidade para fazer. E quem está recebendo, ele precisa, eu acho que assim, é necessário que receba de maneiras diferentes. Né? A escola ela passa por uma série de momentos, e cada pessoa ela vai lá e dá o seu e propicia um tom diferente para aqueles que estão recebendo. Então, assim, as formas diferentes de ser dadas dessas aulas são tons diferentes para que para que se atinja, né, os objetivos. A gente não tem certeza daquilo que você está, se alguém vai estar recebendo tudo que você está tentando dizer. Mas eu acho que é importante esses tons, essas maneiras diferentes de serem passadas os conteúdos. Eu também queria fazer um comentário, porque assim, nós estamos em online, né, gente? Nós estamos no novo tempo, né? Então, a gente tem que estar aberto a novas perspectivas. Eu entendo que o Denis e que o Jura coloca, mas vamos pensar no seguinte: uma aula gravada, o aluno que participou da aula e assistir de novo, ele vai sentir de novo a mesma emoção, porque
para ele vai ser de novo, um retorno àquela aula. O aluno que não assistiu à aula, pode ser que realmente ele não atinja o ápice da aula. Mas, por outro lado, nós vamos continuar mantendo as disciplinas da escola ou do curso de médios. Eu estou falando isso por causa do curso de médios também, tá? Nós vamos manter a disciplina. Então, o aluno não vai poder ter esse subterfúgio, porque existe a questão da falta. Então, então agora eu não vou assistir mais aula, eu só vou ver a aula gravada. Não vai acontecer isso, porque tem a questão da falta. Então, nós vamos manter o curso de médio, deu 7 faltas, o aluno não pode mais participar, ou faltou 3 vezes seguida, ele não pode mais participar do curso de médio. E o curso e a escola de aprendizes também. Inclusive, a gente deseja, né, espera, aí é uma cutucada no Denis, que o percentual de faltas seja reduzido, mas isso aí é uma outra história. É isso aí. Eu também desejo isso, tá, Marcos? Porém, essa questão... Vou falar. Eu acho que, assim, tudo é questão do combinado, né? Se nós somos conscientes o suficiente de a gente ter uma aula gravada para ajudar o expositor para fazer a sua preparação, e que aquele dirigente que está com o coração apertado, deixa eu mandar isso aqui para o meu aluno, mas ele consegue também cumprir o combinado e não mandar para o aluno, se esse é o combinado. Então, particularmente, assim, eu não estou falando aqui, eu estou falando só como Denis aqui, tá? Por favor. Eu não vejo problema. Porém, assim, a questão é cumprir um combinado. Aqui, entre nós 15, a gente consegue, talvez. Mas, quando a gente começa a pensar no movimento da Aliança que tem 1.000 expositores, dirigentes e secretários, é diferente. E uma outra coisa que eu volto de novo ao ponto de a gente está num mundo novo, mas a necessidade de estarmos presentes no momento, conscientes naquilo que eu estou fazendo naquele momento e valorizar isso não mudou, né? De eu valorizar aquilo que eu estou fazendo naquele momento. Então, como é que a gente consegue passar isso para os alunos, que ele possa valorizar aquele momento que ele está na escola, e não que ele vá assistir, tudo bem, eu tenho falta, depois eu assisto. O Denis, deixa eu só comentar assim, eu vejo assim, o meu comentário foi assim, uma aula gravada, ela não vai sobrepor de forma alguma as regras já propostas pela aliança, pela vivência, né? Ela é apenas um conteúdo que foi disponibilizado. Então, assim, ela não deve nem ser, tem aula gravada, a gente pode assistir. Às vezes assistir, igual, por exemplo, eu estou fazendo vários cursos da aliança, onde todos estão sendo gravados e disponibilizados para a gente, caso a gente queira revisitar novamente o conteúdo. É mais nesse sentido. E eu acho que, assim, uma aula, como você disse, é uma vivência. E quando o expositor vai na aula, ele está se conectando com aquela turma. Então, ele vai acabar preparando uma aula para aquela turma. E quando ele revisita materiais já realizados, já feitos, ele vai falar assim, o que tem daqui desses materiais que eu posso enriquecer a minha aula? Mas nesse sentido. E não colocar tanta energia na questão da aula, o que as outras pessoas... Porque acho que está relacionada com conduta de cada um. E, de forma alguma, nenhum conteúdo que vai ser disponibilizado, porque na internet tem várias aulas gravadas da Aliança. Eu já assisti várias aulas gravadas da Aliança, e das aulas que eu já assisti. Então, assim, as regras da Aliança, as regras do que é um curso do que é a escola, isso não deve ser sobreposto de forma alguma por uma questão da aula. Como o Marco disse, existe a presença, existe a questão da disciplina da aula. Então, assim, estamos online, mas o que é presencial online não vai diferir, porque a gente precisa se comprometer com essa disciplina, né? Então, mais nesse sentido. Eu coloquei um assunto um pouco polêmico, mas é mais nesse sentido para a gente sempre estar enriquecendo o conteúdo que a gente tem e não se perder conteúdos riquíssimos criados por pessoas que fizeram. Então, acho que é legal, por exemplo, eu vejo as aulas, eu falo assim, nossa, que aula legal, gostaria de ter assistido essa aula, né? Para eu aprender, sabe? Eu estou aprendendo agora, eu quero ser expositora e eu poder acessar essas aulas e depois preparar uma aula com
porque nem todos os conteúdos estão na internet, mas assim, eu sabendo que as pessoas estão fazendo, tenho aqui esse local que eu posso consultar, não vou fazer vou copiar e colar, não é esse sentido, é realmente de aprender mais, e até para o próprio expositor que fez, olha, eu fiz essa aula, dá para melhorar assim, vou dar uma aula para a mesma turma, como que estão os alunos? Então, acho que é questão de não pensar que aulas gravadas vão sobrepor a disciplina que a gente tem que ter e as regras da aliança. Mas o sentido é realmente deixar o conteúdo disponível para a gente se enriquecer e se inspirar. Eu queria só complementar a fala do tio Marcos, e acho que tem um detalhe, né? A internet nossa não é a 7ª maravilha do mundo, né? Então, a aula gravada, a pessoa está lá num esforço danado de estar na aula, mas a internet cai, a Claro faz uma manutenção no dia da aula. Então, assim, a pessoa, de repente, está tentando ter mais disciplinas até mesmo do que como se estivesse no presencial, mas, infelizmente, naquele momento caiu, óbvio, tá? Você tem lá a porcentagem para poder faltar. Mas a vivência, de fato, tem que estar no presencial, mas o conteúdo teórico, o estudo, né, até a tia Lourdes sempre fala, uma boa leitura resolve. Assistir um vídeo, uma palestra também. Então, para desenvolvimento teórico, melhoria contínua, né, que nem a Jéssica falou, para o próprio expositor e para os outros, o importante é a gente estar trabalhando conteúdo de forma compartilhada, sempre melhorando, né, a nós e ao próximo e à comunidade. Bom, isso aí. Sim. Deixa eu só falar, gente, eu sou super a favor a ter esse arquivo e ter essas coisas realmente. Quando eu falei que a única preocupação era de que o expositor eu estou sem tempo, essa aula está boa, vou pegar essa aula e fazer, então reproduzir. Só essa preocupação. Mas a gente ter realmente um lugar onde tenha, quanto mais conteúdo tiver, com certeza é o sonho nosso, o sonho de todos nós, de todos os expositores. Então, tá bom? Só para colocar, eu não estou contra nada não, tá, gente? Se eu puder falar também alguma coisa, eu acho que a aula, não em si, porque ela foi gravada, para quem fica essa aula gravada? Essa que é a pergunta. Onde que ela vai ficar? Vai ficar na internet para todo mundo ver? Ou vai ficar só no grupo do Francisco? Ou vai ficar em algum ponto ali que o pessoal das escolas tem acesso? E mesmo se for uma coisa nesse sentido, eu não vejo nenhum problema, porque já escreveram milhões ou milhares de livros, talvez milhões mesmo, sobre Jesus. E nenhum tirou nada do outro, só somou. Então, isso quer dizer, é um desapego a gente expor, deixar a aula gravada disponível. Se eu ficar, não, eu não quero que seja divulgado, é para divulgar. O Evangelho de Jesus, os ensinamentos dele é para se divulgar. A escola de aprendizes é isso. Quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mesmo que ele não fizer a escola de fato. E quem puder assistir isso, estivesse na internet, se tivesse um exemplo, eu posso acessar lá, ver as aulas, estudar, se eu quiser. É uma coisa boa, nobre. Então, eu acho que tem que ver esse lado ali também. É só o meu lado de pensar. Não, perfeito. Mas é uma questão super válida isso que a Jéssica trouxe. Na verdade, como o Fábio falou, a gente já tinha pensado nisso. Acho que são duas coisas. Primeiro, a questão do Google Drive, né? Eu acho que é muito legal, muito válido, tendo cuidado, né, que já foi ressaltado, usar com parcimônia, com sabedoria, não pegar aquela aula pronta e falar, essa vai ser minha aula. Só que, assim, hoje em dia a gente não tem mais controle sobre isso, né? Se a gente for pensar
na internet, a gente consegue um monte de conteúdo. Então, isso eu acho que vai mais da nossa conscientização, né, como expositores, de pegar aquela outra aula como inspiração e não, vai ser isso porque eu não tive tempo de estudar, né? E isso acontece nos diversos níveis, né? Na escola de aprendizes, na escola lá com os alunos, né? Na escola formal, enfim. Mas eu acho super válido e até, só para a gente encerrar, queria compartilhar uma experiência que, quando eu fui dar o primeiro curso de dirigentes lá em Cuba, o curso são muitos módulos, né? Acho que eram 12 módulos, não sei, era tipo muitos módulos. E eu só tinha dado, sei lá, uns 4 daqueles 12, né? Então, eu teria que me preparar para todos os 12, né? Para conseguir dar esse curso, e era um curso bem compactado, de 2 dias e tal. E aí, o que a gente fez? A gente pegou materiais de todo mundo, então todo mundo que tinha daquele módulo específico, né? Colocou lá numa pasta que a gente criou no Google Drive, e aí a gente colocou responsáveis, então, tal pessoa vai montar a aula 1, tal pessoa vai montar a aula 2, aula 3, então a gente redistribuiu dentro da nossa equipe lá, né, equipe do curso, e aí foram montadas as aulas, quem montou a aula apresentou para mim, e aí eu fui fazendo os ajustes de acordo com eu também vou ter que sair, só vou finalizar isso, tio, que já passamos do horário, né? Então, e aí eu fui ajustando de acordo com o que eu achava, isso aqui acho que não vai ficar muito legal, vou fazer de outra forma, e aí eu fui fazendo, mas eu tinha uma base muito já sólida, né, de conteúdo, então acho que para isso que serve, a nível de inspiração, ajuda muito, que se eu tivesse que preparar os 12 módulos do curso do zero, ia ser muito mais trabalhoso do que já ter essa base de pessoas que já tinham aplicado. Então, era isso. Bom, gente, então vamos finalizando aqui. A gente ainda tem 3 aulas para apresentar, mas aí a gente pode fazer, né, na nossa próxima data. E que eu ia sugerir dia 27. Tem que ser 27. Porque 13 nós temos reunião, dia 20 CGI, 23 CGI. CGI. Uhum. Daí teria que ser 27. 27, então, beleza? Aí a gente apresenta as que faltaram e, eventualmente, outras aí que a gente queira passar. Depois, Bárbara, você e o Fábio, de outra hora, vamos conversar com relação ao curso também, tá bom? Sim. Beleza. Obrigado. Então, tá bom. Então, eu vou fazer só um encerramento aqui, para a gente ir aproveitar o nosso domingo. E assim, nós vamos agradecendo a espiritualidade amiga, esta oportunidade bendita de estarmos reunidos novamente, para trocar experiências, para aprendermos uns com os outros, para compartilharmos ideias, vivências, como Jesus nos pediu, que pudéssemos disseminar a sua palavra, o seu evangelho, a quanto mais pessoas for possível. Que possamos ter em mente esse propósito bendito de sempre nos ligarmos a Jesus e dar o nosso melhor para transmitir de forma mais fiel a sua mensagem e principalmente tocar os corações dos nossos alunos, para que possam também adiante passar de conduzidos a condutores e disseminadores dessa mensagem. E assim, agradecidos à espiritualidade amiga, aos mentores das nossas casas, nós pedimos a licença para dar por encerrada a reciclagem desta manhã, com a graça de Deus e de Jesus. Que assim seja. Assim seja.
Até mais. Ótimo dia, gente. Ótimo domingo. Bom dia a todos, até mais. Obrigada pela aula hoje, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Valeu. Obrigada. Até. Bom domingo para todo mundo. Bom domingo. Bom domingo. Até mais. Independence Days. Não, filha. Tchau, Bárbara. Beijo.